quartel-general, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Como sempre falo nas nossas aulas, quero mandar um abraço especial para o pessoal de Timon, no estado do Maranhão, para o pessoal de Alagoa Nova e Alagoa Grande, no estado da Paraíba, para o pessoal de Curitiba, Brasília, Cuiabá, Acre, também que sempre participam conosco, e também o pessoal de Belém do Pará. Muito obrigado pela participação. A participação de vocês é importantíssima, certo? Preciso do feedback de vocês, preciso dos comentários de vocês, das curtidas, do compartilhamento. Para quê? Para que a gente possa ampliar o número de pessoas atingidas por essas boas informações, certo? Amigos de vocês que querem também passar em um concurso público, lembrem-se que essas matérias aqui que estão sendo apresentadas, algumas delas servem para os concursos de agente penitenciário dos estados também, ou policiais penais dos estados. Então, também faça essa forcinha por nós aí. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos falar sobre a remissão. Essa remissão ela pode acontecer por um trabalho executado por aquele preso, ou também pelo estudo. Saibam o seguinte, pessoal, que em virtude desse trabalho realizado, em virtude desse estudo realizado, é possível que o preso ele tenha um benefício. Vamos lá, vamos supor, 3 dias de trabalho acarretarão um dia de remissão, que vai ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos. Ok? Mas vamos ver como funcionam esses prazos, essas horas de trabalho e essas horas de estudo. Vamos lá. Quem são os presos que são atingidos por essa remissão? Quem poderá gozar desse benefício? Vamos lá. Temos aqui presos em regime fechado, presos em regime fechado, presos em regime semi-aberto e os presos em regime aberto podem gozar desse benefício? Não podem gozar desse benefício conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Por quê, pessoal? Por que ele não pode? Porque é o seguinte, o preso para ingressar no regime aberto, uma das condições é que ele esteja trabalhando ou que ele comprove que imediatamente o fará. Leia lá os artigos sobre a progressão para o regime aberto. Ok. E estudo. Quem poderá ser beneficiado também por essa remissão por estudo? Nós temos aqui também, ó, fechados, em regime fechado, perdão, e também em regime semi-aberto, ok? Em regime fechado e em regime semi-aberto. Só que é o seguinte, pessoal, diferentemente da remissão pelo trabalho, a remissão pelo estudo admite sim o quê? Que presos no regime aberto, possam gozar desse benefício. Então vamos lá, ó. Presos em regime aberto. Ele fala em regime aberto e também fala aqueles sujeitos lá ao livramento, ok? Ó, livramento, vou colocar aqui de forma completa, fica melhor, fica mais bonito. Livramento condicional. Então, poderão gozar desse benefício o quê? Aqueles que estão em regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto,
também e aqueles sujeitos ao livramento condicional. Copia esse bizu que já é uma possível questão de prova. Copia! E aí eu te pergunto, como funciona essa remissão? Quantos dias de trabalho para um dia de pena? Quantos dias ou quantas horas de estudo para tantos dias de pena? Como é que funciona isso? Vamos lá, forma muito fácil. Olha só, nós temos que, em relação ao trabalho, nós temos que, para cada 3 dias de trabalho, olha o Tzinho aqui em cima, 3 dias de trabalho, deixa eu colocar bem bonito aí, porque tá muito feio, tá muito feio mesmo. Olha só, 3 dias de, ok? Deixa eu ver se ficou legal, enquadrou, ficou enquadrado aí, bacana. Vamos lá, para cada 3 dias de trabalho, nós temos a possibilidade de remissão de um dia. Ou seja, mais um dia será considerado também como pena cumprida. Aqui temos a remissão. T de trabalho e R de remissão. E em relação ao estudo, pessoal, como funciona a remissão por estudo, por frequência escolar em cursos de nível fundamental, nível médio, nível superior, profissionalizante, requalificação profissional. Nós temos o seguinte, nós temos que essa remissão aqui pelo estudo vai acontecer da seguinte forma. Nós temos que para cada 12 horas de estudo, vou colocar aqui um Ezinho de estudo, para cada 12 horas de estudo, nós teremos um dia de remissão. Se eu sair do meio aqui, para cada 12 horas de estudo, nós temos um dia de remissão. Só que acontece o seguinte, pessoal, olha só a informação importante para vocês, que essas 12 horas, elas devem ser divididas, no mínimo, em 3 dias. Devem ser divididas, no mínimo, em 3 dias. O que isso significa, pessoal? O que isso significa? Significa que, por exemplo, ele pode estudar 4 horas e 4 horas. Beleza, essas 12 horas, 4, foram divididas em 3 dias, no mínimo, perfeito? Então, fica ligado nesse bizu aqui, que é um bizu feroz. Aqui em dias e aqui em horas, ok? Fica ligado, copia. Nós temos o seguinte, pessoal. Que 3 dias, esqueci de colocar a informação aqui, no mínimo. Deixar igualzinho como está lá na nossa lei, no mínimo. É o seguinte, esse estudo, ele pode acontecer, pessoal, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para enquadrar direitinho, ficar bacana para nós. Olha só, nós temos que esse estudo poderá ser presencial. Ou na modalidade EAD. À distância. Lembrando que deverá haver a certificação pelas autoridades educacionais. Vou colocar aqui essa certificação. Olha só, esse estudo, obviamente, né, presencial ou EAD, deverá ter uma certificação. Puxar uma setinha para cá.
E essa certificação deverá ser feita, olha o bizu, bizu feroz, atenção, deverá ser feita pelas autoridades educacionais. Pelas autoridades educacionais. Copia. Nós temos uma informação muito, mas muito, muito importante. Qual é essa informação? É o seguinte: se houver conclusão de quê? Do curso, se houver conclusão do curso de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, nós temos um acréscimo de 1/3. Nós temos um acréscimo de 1/3 nos dias remidos. Então vamos colocar aqui essa informação, um asterisco aqui muito importante, com essa nuvem aqui, ó, essa nuvem bisurada. Vamos lá. Ok. Aí nós temos, olha só, que a conclusão em quê? Nesse curso aqui, ó, curso de ensino, lá fala assim, de ensino fundamental, médio e superior. Fundamental, médio e superior. Temos que a conclusão, obviamente, essa conclusão deve ser certificada, através de um certificado, certo? Certificado, nós temos que essa conclusão, ela dará também um benefício a mais, um estímulo a mais, também de mais 1/3, de mais 1/3. Um terço. Fechou? Fica legal? Bacana? Vou apagar o quadro para que a gente possa continuar com outras informações. Enquanto isso, copia, tira print, tira foto, faz aí, ó. Olha aí. Bizu feroz. Isso é um bizu feroz. Lembre-se de que essas informações relacionadas tanto à remissão pelo trabalho quanto à remissão pelo estudo também valem para quem? Para os presos provisórios. Para os presos provisórios. Então, remissão pelo trabalho, remissão pelo estudo, vale também para os presos provisórios. Fica ligado. Mas vamos lá, vamos continuar. Nós temos o seguinte aqui, ó, que a autoridade administrativa deverá enviar mensalmente, olha só, deverá enviar mensalmente, então vamos puxar aqui, ó, deverá enviar mensalmente, então aqui, deverá enviar mensalmente o quê? Um documento contendo um registro. Registro de quem? De todos os condenados, certo? Todos os condenados. Todos os condenados. Todos os condenados, ele vai enviar a quem? Primeiro, essa autoridade administrativa deverá enviar ao juiz que está relacionado à execução penal, porque ele que tem a atribuição
de registrar em um processo de execução o quê? Esses dias remidos. A autoridade administrativa envia ao juiz de execução penal o quê? Mensalmente o registro de condenados. Registro de condenados e suas horas, vamos colocar assim, os condenados e as suas respectivas horas, vamos colocar assim, de frequência escolar, atividades de ensino. Atividades de ensino. E também, aqui, os dias de trabalho executados. Os dias de trabalho executados. Lembrem-se de que essa informação é uma informação que deve ser prestada mensalmente. Porque esse juiz de execução ele deve ter conhecimento dessas informações. Porque lá, se vocês olharem lá atrás, nos direitos dos presos, nós temos que o preso tem um atestado a receber da autoridade judiciária, o que é um atestado de pena a cumprir, Essa é a pena que vai a cumprir, o juiz vai levar em consideração também o que? Os dias de remissão. Então é importante essa comunicação aqui ao juiz da execução penal. Perfeito? Copiei o quadro. Temos uma informação muito importante em relação aos condenados. Vou colocar aqui em relação aos condenados. Olha só. Os condenados, se tiverem autorização para estudo fora do estabelecimento, estudo fora do estabelecimento, deverão apresentar o quê? Uma declaração, apresentar mensalmente também, olha só o bizu, que juntei essas duas informações, porque elas são parecidas, né? Mensal e mensal também. Mensal e mensal também. Nós temos que ele deve apresentar mensalmente o quê? Uma declaração da instituição de ensino. Uma declaração da instituição de ensino. E o que deverá estar contido nessa declaração, pessoal? Nós devemos ter aqui a frequência. Poxa, será que esse preso ele não está fazendo outra coisa errada? Será que ele está participando mesmo? Frequência. E temos também aqui o aproveitamento. O aproveitamento escolar daquele preso. Então, muito interessante juntarmos essas duas informações aqui. Tanto essa comunicação da autoridade administrativa para o juiz de execução, como também os condenados apresentarem mensalmente também, quando estiverem estudando fora, apresentarem essa declaração. Mensal, mensal. Mensal e mensal. Fica esperto nessa dica. Copia. Vamos falar sobre informações importantíssimas sobre a remissão. Nós temos o seguinte, pessoal. Primeiro aqui, se um preso sofreu
um acidente de trabalho. E em virtude desse acidente de trabalho, ele ficou impossibilitado de trabalhar ou de estudar. Ficou impossibilitado de trabalhar ou de estudar. Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Vamos lá para cima um pouquinho. Melhor corrigir. Ó, só ajeitar aqui uma rapidez. Nós temos o seguinte: se ele ficou impossibilitado de trabalhar ou de estudar. O que acontecerá nessa situação aqui, pessoal? O que acontecerá? Ele continuará sendo beneficiado pela remissão. Olha só que legal. Olha só que legal, não sei se é legal assim. Mas ele continuará recebendo essa remissão. Então, fica esperto aí, ó. Diante de um acidente de trabalho, quando houver impossibilidade, né, ele continuará recebendo o benefício. Então, eu vou colocar aqui, ó, continuidade da remissão. Tá? Vou colocar aqui, teremos a continuidade da remissão. Ok. Fica ligado. Nós temos o segundo posicionamento. Nós já falamos, mas vou colocar aqui novamente, também os presos provisórios, eles também têm direito a essa remissão, pelo trabalho ou pelo estudo. Presos provisórios. Nós temos terceiro posicionamento interessante. Posicionamento não, é o texto ali mesmo. Fala lá. Se houver o cometimento de uma falta grave, essa é interessante, já foi cobrada em provas de concurso. Se houver o cometimento de uma falta grave, não é o cometimento, pessoal, é a punição em virtude de uma falta grave. Vou colocar aqui, ó. Não é só um mero cometimento, como acontece nos crimes dolosos. É a punição em virtude de uma falta grave. O que vai acontecer? Olha só que legal. Vai acontecer o que? A perda. A perda de todos os dias remidos? Não, não é de todos os dias remidos. É de até perda de até 1/3 dos dias remidos. 1/3 dos dias remidos. Então é muito importante essa informação de até 1/3 dos dias remidos. Fica esperto nessa dica, que ela é, como falo para vocês, um bizu feroz. Bizu feroz. Copia. Lembre-se de que quem declara o quê? Os dias remidos é a autoridade judiciária. Vou colocar aqui, ó. Quem declara, quem é? Vou colocar aqui. É o juiz. É o juiz. Mas, aí falamos assim,
ouvidos o Ministério Público e a defesa. Ouvidos o Ministério Público e a defesa. Ouvidos o Ministério Público e a defesa, ok? Vou pegar outro pincel. Esse juiz que declara, ele deve, como falei anteriormente, ele deve cientificar, deve dar ciência ao preso, vou colocar assim, deverá dar ciência ao preso. Deverá dar ciência ao preso. Lembrem-se de que constitui, vou colocar aqui no quadrinho aqui, ó. Vou deixar para vocês copiarem e vou falar sobre a informação que falarei já já. Muito importante esse quadro, pessoal. Muito importante. Nós temos o seguinte, pessoal. Para finalizar, nós temos uma informação importantíssima, que é o seguinte. Vamos lá. Aquele cara, ele estuda. Vou colocar um quadrinho aqui. E aquele cara, ele trabalha. Perfeito. Só que ele, por exemplo, trabalha em uma determinada empresa, em uma determinada instituição. E ele estuda em uma determinada instituição. Perfeito. Lá na lei de execução penal, fala que essa instituição, se ela declarar falsamente uma prestação de serviço, opa, esse cara estava estudando aqui mesmo, ok, só que ele não estava. O que vai acontecer? Crime, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. 299 do Código Penal. Então, temos o crime de falsidade ideológica. Fica ligado nessa dica, uma dica fundamental para vocês. Leiam os artigos, são artigos de fácil compreensão e assistam e façam questões também que vocês se darão muito bem na prova. Agora, no próximo bloco, falarei sobre as jurisprudências relacionadas à remissão, ok? Vamos lá falar sobre os posicionamentos relacionados à remissão. Antes de falarmos sobre eles, gostaria de fazer uma informação rapidinho aqui, um complemento, para falar a verdade, uma correção. É o seguinte, quando eu falei sobre o crime de falsidade ideológica, tanto para o preso, aí eu vou colocar o verbo correto, para o preso que declara, uma prestação de um serviço, por exemplo, ou a empresa que atesta. Então também temos falsidade ideológica. Perfeito? Vamos lá para a jurisprudência. É possível, vou colocar aqui do lado todas, é possível que exista remissão por leitura? Sim. Existe uma recomendação do CNJ, recomendação número 44, que fala o seguinte, que o preso terá de 21 dias a 30 dias para ler uma obra e deverá fazer uma resenha dessa obra, que deverá ser analisada pelos profissionais competentes. Se aceita, deverá, em virtude de uma obra, deverá haver a remissão de 4 dias. 4 dias. Então, a possibilidade, aí um mês, né, são 12, nós temos 12 meses, então 4, final, 12 meses, 48 dias por ano. Até 48 dias por ano. Importantíssimo, pessoal, importantíssimo, remissão pela leitura. Inclusive é uma portaria, é um documento, não lembro se é realmente uma portaria, que é da Justiça Federal e do DEPEN, acho que é
portaria 276, alguma coisa assim, né? Que também traz informações sobre essa remissão por leitura para os presos, perfeito? Então fica ligadinho nesses atos normativos aí, não são cobrados na prova, mas eu acho que essa informação é uma informação suficiente para nós acertarmos as questões. É possível acumular as horas de trabalho e as horas de estudo? Sim, é possível o acúmulo dessas horas, desde que exista compatibilidade de horários. É possível sim. Um preso estuda no mesmo dia e também trabalha, né, de 6 a 8 horas, como sabemos, pode haver o acúmulo dessas horas para fins de remissão, ok? É possível a remissão pela confecção de artesanatos? Sim, é possível sim. Em um caso julgado acredito que foi pelo STJ, foi um preso que ele confeccionava o quê? Tapetes. E ele passou 98 dias fazendo a confecção desses tapetes. E ele teve o cálculo de 32 dias de remissão. 98 dias de confecção e 32. 98 e 32. É interessante um posicionamento também do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte: se o preso ele trabalha em domingos e feriados, mas sem autorização tanto da autoridade judiciária quanto também do juiz, perdão, tanto da autoridade judiciária quanto do diretor, quanto a direção do estabelecimento. É possível a remissão? Sim, desde que ele efetivamente trabalhe, os agentes inclusive verifiquem que ele está trabalhando, há possibilidade também de remissão. Essa dica é importantíssima, pessoal. Importantíssima. Parece um absurdo. Porra, sem autorização do diretor, sem autorização do juiz, não pode. O STJ já falou que pode. Em relação, temos um posicionamento muito importante do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, que o estudo pode acontecer em dias não úteis também. Tanto o estudo em dias não úteis. Ele fala o seguinte, o STJ fala que esse estudo que ocorre em dias não úteis também servirá para a remissão dos condenados presos provisórios. Temos o seguinte, pessoal, temos uma informação importante que, poxa, se é admitido o ensino à distância, e se for utilizado esse ensino à distância também aos sábados, por exemplo, deverá ser considerado como hora de estudo, frequência escolar, e assim termos a remissão também, com base naquele esquema de um dia de trabalho, um dia de pena remida, para 12 horas de estudo. 12 horas de estudo, né, divididos em 3 dias, acarretará um dia de remissão. Então é assim que funciona, ok? Havendo jornada inferior ao mínimo legal. Qual o mínimo legal de trabalho? De 6 a 8 horas. Mas se houver uma jornada inferior, essa jornada será considerada? É o seguinte, um caso que aconteceu no STJ também, né, analisado pelo STJ, o diretor do estabelecimento autorizou que o preso trabalhasse 4 horas por dia. De certa forma, existe uma expectativa de que aquele trabalho acarrete uma remissão. Existe um princípio da confiança, né, de que aquele trabalho realizado acarrete, tenha como consequência aquela remissão. Então, esse caso julgado pelo STJ também falou que a carga horária, jornada inferior ao mínimo legal de 6 a 8 horas, 6 no caso, também pode ser considerada quando houver autorização do diretor do estabelecimento. Em relação a atividades extramuros,
tanto as atividades intramuros quanto as atividades extramuros, os trabalhos realizados, eles servirão para remissão, né? Dos presos, ele fala assim, inclusive lá no STJ, dos presos em regime fechado e dos presos em regime semiaberto. Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça, 562 do STJ. Por último, temos uma questão da remissão ficta. Antigamente existia vou colocar aqui também, existia uma possibilidade de que, poxa, o Estado que deve proporcionar o estudo, o Estado que deve proporcionar o trabalho. Opa, mas esse Estado não proporcionou esse estudo, esse trabalho. Então, os presos devem ter direito à remissão. Peraí, poxa, mas ele nem trabalhou e ele nem estudou. Então, teríamos a remissão ficta? Não. Hoje não é possível essa remissão ficta. Somente haverá remissão se o preso realmente trabalhou ou se o preso realmente estudou, levando em consideração aquela observação de o preso que sofreu um acidente de trabalho e ficou impossibilitado, um acidente de trabalho mesmo, não é aquele que ele provocou dolosamente, não, um acidente de trabalho. Então, aquele que teve esse acidente de trabalho, ele poderá gozar dos benefícios da remissão, certo? Aquela particularidade, perfeito? Mas aqui em relação à remissão ficta, né, o preso que não trabalha, o preso que não estuda, independentemente, né, dessa questão de, poxa, o Estado deveria proporcionar, não pode remissão ficta. Não é admissível. Julgamento do STJ, ok? Então é o seguinte, ficamos com essas dicas importantíssimas aqui sobre a remissão, viu que temos muitas informações importantes, né? Acredito que trouxe aqui a maioria dessas informações, se esqueci, foi pouca coisa, mas acredito que se houver uma questão de concurso, pode ter certeza que elas estão aqui. Então fiquem espertos nessas dicas, que elas são, pessoal, muito, muito importantes. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima, vai ficar um pouquinho feio, mas vamos lá. Olha só, beleza? Então, tudo esquematizado. Copia